Olá, família Portal, tudo bem com vocês? Que prazer falar com todos. Eu venho aqui nesse vídeo bater um papo no âmbito do direito civil, mais especificamente no direito contratual, e conversar com vocês sobre uma das mais importantes classificações dos contratos, uma das que mais se perguntam em provas, e eu acho bacana você me acompanhar nesse vídeo, que vai ser curtinho, mas super importante, até o final. Vocês sabem qual é a distinção de um contrato oneroso para um contrato gratuito? Bom, vamos lá. Chama-se de contrato oneroso aquele que, quando surge, gera para todos os sujeitos que são partes dele um ônus, um dever jurídico de cumprir certa prestação. A gente diz que o contrato é oneroso quando todos os sujeitos, todas as partes envolvidas no contrato recebem, no objeto do contrato, um ônus, um dever jurídico de cumprir certa prestação. O dever de cumprir essa prestação é que é o ônus, é que onera, sacrifica o sujeito. Diz-se que quando um contrato gera deveres para todas as partes, gera prestações a serem cumpridas por todas as partes, ele onera todas elas, não sendo meramente benéfico, gratuito para qualquer delas. Contrato oneroso é aquele em que todos os sujeitos envolvidos se incumbem do dever de cumprir uma prestação. São onerados com a prestação. Ao contrário, fala-se que um contrato é gratuito ou benéfico quando esse contrato gera deveres prestacionais para algumas, mas não para todas as partes. De sorte a que ele não onera todos os sujeitos contratuais, possibilitando a um ou a alguns desses sujeitos que desfrutem do contrato e das vantagens e resultados que ele proporciona sem sofrerem a oneração de ter que cumprir certa prestação. Gratuito é o contrato quando, para certo sujeito, não há dever prestacional, não há essa oneração de cumprir uma prestação, sacrificando-se, portanto, com tal incumbência. Então, a gente costuma dizer que os contratos podem ser onerosos ou gratuitos. Oneroso é o contrato que onera todos os sujeitos, gerando deveres prestacionais, sacrifícios a serem cumpridos e suportados por todas as partes. Gratuito é o contrato quando, para pelo menos uma das partes, não há dever jurídico prestacional, não há ônus prestacional, não há sacrifício a ser suportado. É comum na doutrina, sim, encontrar a expressão contrato benéfico, quando se fala do contrato gratuito. Benéfico no sentido de que esse contrato beneficia uma das partes, exatamente aquela parte que não foi onerada com um dever prestacional. Para ela, o contrato é meramente benéfico. Essa parte vai usufruir das vantagens que o contrato possibilita, sem ser onerada com o sacrifício de cumprir certo dever prestacional. Percebe? Prof, você pode dar exemplos? Claro, gente, lógico. Vamos pegar alguns exemplos simples de contratos onerosos do nosso dia a dia, que movem a nossa vida no dia a dia. Compra e venda, prestação de serviço, transporte, locação. Olha que interessante. Visualize um contrato de compra e venda. Existem dois sujeitos para formar esse contrato, o comprador e o vendedor. O comprador é aquele que se dispõe, se obriga a pagar uma quantia em dinheiro, pagar um preço para adquirir a coisa que será alienada pelo vendedor. Vendedor é aquele que se obriga a entregar a coisa que está vendendo em prol do recebimento da quantia precificada como remuneração. Qual é a obrigação do comprador? Entregar o preço, a obrigação de dar. Qual é a obrigação do vendedor? Entregar a coisa, a obrigação de dar. Vos indago. Alguma das partes, para obter as vantagens colimadas no contrato, passa livre sem ser onerada com um dever prestacional ou todas elas recebem um ônus do contrato, tendo que cumprir, tendo a incumbência de cumprir um dever jurídico de caráter prestacional? Ambas são oneradas, recebem esse ônus prestacional. Não, professor, o vendedor não tem que pagar nada, que ele não tem que pagar nada, a gente sabe, quem tem que pagar o preço é o comprador, mas o vendedor é onerado, ele tem uma prestação a cumprir, inclusive significa uma perda patrimonial para ele. Ele tem que entregar a coisa, da qual deixará de ser titular. A partir da entrega da coisa, com a tradição, quebra-se o domínio dele, institui-se o domínio em favor do adquirente, que com a tradição da coisa alienada pelo legítimo dono se tornará o novo proprietário, e o vendedor suporta não só um ônus, que é o ônus da obrigação de dar, de entregar a coisa, ele tem esse dever jurídico a cumprir, como ele vai sofrer o desfalque dessa coisa no seu patrimônio. Eventualmente, se o preço for compatível, haverá uma reposição equivalente, de valor equânime, compatível, equivalência. Mas ele tem um ônus, ele tem um dever a cumprir.
A compra e venda não é um contrato gratuito para ninguém, pelo contrário. Por que a gente fala que a compra e venda é um contrato oneroso? Porque todos os sujeitos envolvidos nesse pacto recebem do objeto pactuado um dever jurídico de caráter prestacional, um sacrifício a ser suportado. O comprador, para adquirir a coisa, perde o dinheiro, perde o preço que tem que ser entregue ao vendedor. O vendedor, para adquirir o preço, perde a coisa da qual era titular até então e terá que entregar. O vendedor se obriga a entregar a coisa, o comprador se obriga a pagar o preço. Professor, e no contrato de transporte? É um contrato oneroso? Óbvio. Óbvio. E se o transportador cobra pouco? Não importa. Ele tem como transportador uma obrigação, transportar a pessoa, se for um transporte de passageiros, ou a coisa, o valor, se for transporte de bens, de valores, do ponto inicial ao ponto de destino, conforme o trajeto tenha sido pactuado, entregando ou a pessoa ou a coisa no ponto final, de forma incólume, íntegra, segura, protegida, né? E o transportado, a pessoa transportada, né, o passageiro ou o titular da coisa que contratou o transporte da mesma, ele tem a obrigação de pagar o preço. Então, aquele que contrata o transportador tem a obrigação, ele sofre um ônus, ele sofre o sacrifício de ter que pagar o preço. E aquele que se dispõe a transportar e aceita fazer o contrato recebendo a quantia precificada, se obriga a transportar, a fazer o deslocamento da pessoa, da coisa, do valor, seja lá o transporte do que for, de pessoas, coisas ou valores. Não é isso? Valores, no fundo, são coisas, né? Dinheiro não são coisas. Então, contrato oneroso. Ambas as partes, ambos os sujeitos contratuais são onerados com um dever jurídico de natureza prestacional. E o contrato de prestação de serviço? O prestador de serviço é onerado. Não, prof. O prestador de serviço não gasta nada. Como não gasta? Ele gasta o tempo dele, o suor, o labor, ele tem que cumprir a obrigação de fazer. O prestador de serviço é contratado para quê? Para ficar sorrindo? Ele é contratado para prestar um serviço. O prestar o serviço é a obrigação a que ele se submete. O tomador, que é o adquirente, é o consumidor do serviço, se obriga a dar, pagar o preço, a obrigação de dar, entregar em dinheiro a quantia precificada para remunerar o prestador pelo labor despendido no seu interesse. Ele, tomador. O tomador do serviço, que é quem contrata o serviço para ser prestado para si, o tomador tem a obrigação de pagar o preço, pelo qual ele está ali se vinculando àquele prestador, obrigando-se a pagá-lo para receber aquele serviço. E o prestador não se obriga a nada? Claro que se obriga. Então, o contrato onera o prestador? Onera. Entenda, muitas pessoas erram essas questões em prol porque pensam que o onerar é gerar dever de entregar dinheiro. Não. Onerar é gerar um ônus, um dever jurídico de natureza prestacional, a obrigação de dar, fazer, não fazer ou tolerar. Então, o prestador de serviço recebe um dever jurídico do objeto contratual, inclusive, se ele não cumprir, ele pode ser multado, sancionado. Imagine que você contrata alguém para te prestar um serviço, a pessoa falta no dia e horário combinados e aquilo te causa um prejuízo. Por não ter cumprido a prestação com a qual foi onerado com o contrato, o prestador que sofreu esse ônus e não cumpriu o seu ônus contratual, pode ter que te pagar uma multa pactuada, uma cláusula penal, te indenizar por prejuízos, né, danos morais ou materiais. Então, o contrato de prestação de serviço é um contrato que onera ambas as partes. Todos os sujeitos são onerados, recebem o ônus, onerado no sentido de receber um ônus, um dever jurídico a cumprir, que pode ser uma obrigação de fazer, de dar, de não fazer. O prestador de serviço tem a obrigação de fazer, trabalhar, laborar, entregando, né, aquela prestação que, no fundo, é através de um trabalho, de um labor, de um fazer. E a locação? O locador tem a obrigação de entregar a coisa alocada, desmembrando a posse, instituindo posse direta, né, volitivamente desmembrada em favor do locatário, que terá a obrigação de pagar o preço, os aluguéis, remunerando o locador pela perda temporária do direito de acessar a posse direta, né, e outras obrigações que são fixadas no contrato de locação em desfavor do locatário. Usar a coisa adequadamente, não modificar a estrutura do bem, sem autorização do locador, etc. Todas as partes se obrigam. Perceba que o conceito de contrato oneroso é muito fácil. É aquele que, quando surge, não gera mero benefício, mera gratuidade para qualquer das partes. Todas elas têm que cumprir uma certa prestação em favor da outra, ou até, se fosse o caso, em favor de terceiros, mas tem que cumprir prestações. Ficou fácil agora entender a contrário senso quando é que um contrato é gratuito. Gratuito ou benéfico é aquele contrato que, quando surge, não onera todas as partes. Pelo menos para uma dessas partes, há o direito de usufruir do contrato, exigindo do outro que cumpra no seu interesse prestações sem que se tenha qualquer ônus a cumprir, qualquer dever jurídico de natureza prestacional a cumprir. Então, para esse sujeito, aqui o contrato não impõe um ônus prestacional, o contrato é meramente gratuito, benéfico, ele se beneficia. Né? Então, o conceito legal, o conceito doutrinário de contrato gratuito não é porque você adquiriu uma coisa de graça apenas. Né? É porque você ingressou num contrato que, quando surgiu e te tem como sujeito contratual, não gerou para você um dever jurídico prestacional. Por exemplo, doação. Celebrado um contrato de doação, qual é a obrigação do doador? Entregar a coisa doada ao donatário. Qual é a obrigação do donatário? Não tem. Para o donatário, a doação é um contrato benéfico.
o beneficia, permitindo ele usufruir das vantagens geradas com o contrato sem ter um ônus contraprestacional. Então, a doação é um contrato benéfico, gratuito. Para quem recai o benefício, a gratuidade para o donatário. Fiança é um contrato gratuito. O fiador é o quem se obriga a preservar no seu patrimônio a quantidade de bem suficiente para adimplir as dívidas do devedor, caso esse não pague e fique insolvente, em favor do credor desse devedor. O fiador se vincula ao credor, dizendo ao credor, se o seu devedor, que não sou eu, é ele, eu sou o garantidor, eu sou um fiador, eu dou uma garantia fidejussória, pessoal, não lhe devo nada, quem lhe deve é o seu devedor. Mas nesse contrato aí que seu devedor lhe deve, se ele não pagar e ficar insolvente, eu preservo no meu patrimônio a quantia suficiente de bens para saldar a dívida. Eu assumo a obrigação de lhe pagar o que ele lhe deve, caso ele não pague e fique insolvente. Subsidiariamente, você pode vir em mim. O credor protegido pela fiança não tem nenhuma obrigação para com o fiador. Para esse credor, a fiança é um contrato meramente benéfico, gratuito. Para o fiador, ele fica onerado com o dever de preservar patrimônio suficiente para, caso realmente possa ser demandado, após uma comprovação de inadimplemento e insolvência do devedor principal, ter patrimônio para adimplir. Afinal, ele colocou o patrimônio dele à disposição como garantia em favor do credor. Empréstimo é um contrato gratuito, pode ser um empréstimo de coisa fungível, como o mútuo, ou de bem infungível, como o comodato. O empréstimo ele tem uma peculiaridade que ele nasce a partir da entrega da coisa emprestada, ok? A partir do momento que o mutuante, que o comodante entregam a coisa, nasce o contrato. É contrato real, só nasce a partir da entrega da coisa. Então, se você emprestou algo a alguém, emprestou um bem fungível, um saco de arroz, dinheiro, pode ser devolvido em outra espécie, desde que dê outro bem da mesma espécie, quantidade, qualidade, né? Ou comodato entregou um bem personalizado, personalíssimo, raro, que só você tem, que é único, a pessoa tem que devolver o mesmo, né? Passado o tempo que foi pactuado, tem que devolver, né? Independente de ser mútuo ou comodato, coisa fungível ou infungível, empréstimo de coisa fungível, mútuo, de coisa infungível, comodato. Você, ao entregar a coisa, faz o contrato surgir. O contrato não existe antes da entrega da coisa, ok? Anote isso. Mútuo e comodato são contratos reais, só nasce com a entrega da coisa. A partir desse momento que o contrato nasceu, o mutuante, o comodante que emprestar a coisa, não tem obrigação nenhuma. O contrato para eles termina sendo gratuito. A obrigação é unicamente do mutuário, do comodatário, que tem que restituir a coisa da forma combinada, no pacto ali feito, no prazo estabelecido. Perceberam? Uhum. Bom, outro exemplo, depósito. Depósito também é um contrato na sua essência histórica, que o depósito não era média de pagamento, o depósito gratuito, né? O depósito como ato de gentileza e cortesia, de um amigo que aguardava as coisas para o outro amigo, guardava bens. Né? O depósito, quando não é feito de forma profissional, um depositário profissional que cobra um valor para depositar e guardar a coisa, o depósito, na sua essência histórica, sempre foi um contrato gratuito. Claro que pela vontade das partes ele pode ter a configuração de um contrato oneroso, né? Mas se você analisar o depósito na sua essência histórica, o contrato de depósito é aquele que alguém que tem uma coisa entrega para outra e depositá-la e guardá-la. Também é um contrato real, tá? Se cair isso em prova, o depósito também é um contrato real, que só nasce a partir da entrega da coisa. Enquanto não foi entregada a coisa ao depositário pelo titular depositante, não existe contrato. Pode existir tratativas, fase pré-contratual, fase de negociação, contrato não. O contrato só nasce a partir de quando a coisa é entregue do depositante ao depositário. O depositário pegou a coisa em mãos, está na posse, tem contrato. Tá? E aí, a partir do momento que tem o contrato, o depositante não tem obrigação nenhuma. Ele não é onerado com o dever jurídico. O dever jurídico é do depositário, que vai ter o dever de cuidar, conservar, preservar e depois restituir a coisa quando exigida ou no prazo determinado. Perfeito? Então, os contratos gratuitos são esses que, quando surgem, só geram dever jurídico, só oneram com o sacrifício prestacional uma das partes, mas não todas elas. Esses são os contratos gratuitos ou benéficos. Onerosos são aqueles que oneram, geram deveres prestacionais para todas as partes. Exemplos clássicos de provas de contratos gratuitos. Mútuo, comodato, que são os dois tipos de empréstimos, doação, fiança. O mandato, muitas vezes, é um contrato gratuito, quando o mandatário aceita representar o mandante sem nada cobrar no ato de gentileza, amizade, cortesia, né? O mandatário aceita fazer isso em favor do mandante, o mandante não se obriga a nada, o mandatário se obriga a fazer a representação dentro dos limites de poder transmitidos, né? O depósito, quando o depositário não age de forma profissional, um estabelecimento que cobra para guardar bens e devolver mediante pagamento, o depósito feito na gentileza, na cortesia, é contrato gratuito. Então, doação, fiança, mandato, mútuo, comodato, depósito, são contratos gratuitos. Contratos onerosos, prestação de serviço, transporte, compra e venda, locação, troca ou permuta, empreitada, agência de distribuição, são contratos que ambas as partes, todos os sujeitos do contrato são onerados com o dever jurídico de cumprir certa prestação. Beleza? Acho que ficou claro.
em menos de 15 minutos, a gente conseguiu passar aqui um dos conceitos mais importantes do direito contratual civil brasileiro, que é a distinção entre contratos onerosos e contratos gratuitos. É possível, sim, que em certos contratos, os gratuitos, algum sujeito não tenha obrigações, não tenha deveres jurídicos e apenas possa se beneficiar desse direito de usufruir gratuitamente daquilo que o contrato possibilita, sem ser onerado com a prestação. Valeu, família Portal. Espero que tenham gostado. Até a próxima.